todos. Em nome da rede New Start e da AIT, Associação Internacional de Temperança, queremos dar a todos as boas-vindas a este que é o 14º webinar, que tem como tema Descanso e Nutrição na Idade Infanto-Juvenil. Deixem-me que vos apresente as nossas convidadas que irão dinamizar este seminário esta noite. Então, em primeira mão, eu quero vos apresentar a doutora Sónia Garcês. Ela estudou Medicina na Universidade do Porto, terminou a sua especialidade em Pediatria no ano de 2009, está no Hospital de Beja desde 2010 e tem uma ação e um interesse especial em neonatologia e gastroenterologia pediátrica. Ela fez a sua especialidade, fez um mestrado em gastroenterologia pediátrica na Universidade de Valência e também pertence à equipe de neonatologia do Hospital de Beja e à consulta de gastroenterologia pediátrica e ecografia transfontanelar. Ela participou em vários projetos humanitários no estrangeiro, nomeadamente em Cabo Verde, São Tomé, Moçambique, Bissau, e tem feito ao longo dos anos muitos workshops sobre alimentação para crianças, alimentação vegetariana, hábitos saudáveis e também a importância das crianças brincarem, exercitarem-se. Alguns dos seus hobbies, gostos especiais é brincar com os seus 2 filhos e também o desporto, viajar, cozinhar, ler, enfim, muitas coisas boas. Doutora Sónia, bem-vinda e obrigado por ter acedido ao nosso convite para estar neste webinar. Obrigada. Antes de lhe dar a palavra, deixem-me também apresentar a enfermeira Laura Teixeira. Ela é formada em enfermagem na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, fez a sua licenciatura e especialidade em saúde comunitária na Universidade Católica de Braga e desde então tem trabalhado em variedíssimas instituições de saúde, nomeadamente o Hospital da Guarda, o Hospital de Braga, o Hospital São Marcos, o Hospital Pediátrico de Coimbra, também o Centro de Saúde Lumiar e de Val da Amoreira, onde esteve envolvida na coordenação de um projeto de unidade móvel. Ela é coordenadora regional da rede New Start e há cerca de 35 anos é voluntária da AIT, participando em inúmeras ações, nomeadamente workshops sobre alimentação, eventos como a Expo Saúde, e fê-lo não apenas no nosso país, mas também na África do Sul, Angola, Luxemburgo, Inglaterra e até no Canadá. Ela é voluntária da ADRAN e também da APMP, Associação Portuguesa de Medicina Preventiva, e também participou em vários projetos humanitários, nomeadamente em Cabo Verde e São Tomé. Gosta muito de nadar, caminhar, de viajar e de ser útil aos outros. Enfermeira Laura, bem-vinda e muito obrigado também por ter acedido a este convite para participar neste webinar sobre esta temática que consideramos tão importante e que eu vou repetir: descanso e nutrição na idade infanto-juvenil. Bem, dito isto, é a altura de passar a palavra à doutora Sónia para que possa partilhar connosco. E estamos todos, doutora Sónia, muito interessados em saber então sobre a importância ou o que é vital no descanso, na nutrição das nossas crianças e dos nossos pequenitos. Muito obrigado. Obrigada eu pelo convite, obrigado que me dão de estar aqui a participar neste webinar, num tema que eu também acho que é bastante interessante e que suscita bastante curiosidade,
que é a importância das nossas crianças dormirem, ter uma alimentação saudável e equilibrada e de nós obedecermos a um ritmo circadiano com o qual nós já nascemos e fomos feitos com ele. E daí eu passo a minha apresentação, que realmente consiste em falarmos sobre o ciclo circadiano na criança e a importância do sono. Então eu passo a uma pequena definição de que consiste o ciclo circadiano. O ciclo circadiano consiste em todos aqueles processos, todas as reações que ocorrem no nosso organismo e numa maneira cíclica que ocorrem diariamente, 24 em 24 horas. E este ciclo circadiano não se baseia-se e encontra-se em todas as funções que nós temos no nosso organismo. Por exemplo, é bastante interessante, nós sabemos que a temperatura do nosso corpo varia ao longo do dia, a nossa pressão arterial também varia ao longo do dia, a frequência cardíaca e até o horário da libertação de determinadas hormonas, determinados fatores inflamatórios vão variando ao longo do dia. E têm o seu horário específico para serem libertados e para entrarem em função. E o objetivo que nós temos esse ciclo circadiano é para nós estarmos de acordo, em sintonia com o ambiente que nos rodeia. Nós não podemos podemos, mas não seria o mais correto passarmos o dia todo a dormir, em vez de estarmos no ativo e passarmos a noite toda acordados, em vez de estarmos a dormir e a descansar. Daí termos um ciclo circadiano que vai adaptar o nosso organismo ao ambiente que nos envolve. Então nós vamos pensar neste ciclo circadiano como uma orquestra. E então temos o relógio central, que é realmente o nosso núcleo supraquiasmático, que tem como função a produção, a recepção de mensagens que vêm do exterior, ou seja, então vou tentar simplificar e explicar isso da maneira mais simples que eu conseguir. Durante o dia, quando nós acordamos, o sol transmite uma luz mais azul, que a nossa retina recebe e então envia uma mensagem para o nosso núcleo supraquiasmático que vai mandar outra mensagem para a glândula pineal e vai dizer, olha, para a produção de melatonina. À noite, quando nós olhamos para o pôr do sol, os nossos olhos recebem uma luz mais amarela, que vai enviar uma mensagem para o nosso cérebro para dizer, olha, já são horas de nós dormirmos, e então começa a produzir a melatonina e aí então então começa uma sinfonia toda, uma orquestra a funcionar no nosso organismo que já esteve durante o dia com uma determinada música e à noite entra outra música em ação, digamos assim. Mas como todas as orquestras, quando estamos a ouvir uma orquestra num auditório, num local, tem vários fatores neste ambiente que vão influenciar a qualidade de música que nós ouvimos, ou seja, e isso também vai ocorrer com o nosso organismo. Então existem determinados fatores, como por exemplo o ciclo dia-noite, a temperatura ambiental onde nós estamos, o horário que nós nos alimentamos, o horário que nós nos deitamos, e até mesmo as relações sociais que nós vamos ter ao longo do dia e a nossa atividade física que vão determinar qual é a sinfonia, a orquestra, a música que nós vamos tocar durante o dia e durante a noite. E agora eu deixei novamente de... Não, já está, acho que está. Então vamos pensar novamente nesta orquestra que se nós temos um maestro que vai dar ordens para os sopros entrarem, as cordas entrarem, a percussão entrar, e agora imaginem se durante um dia, quando era a hora de, por exemplo, os instrumentos de percussão entrarem, não entram e ficam simplesmente calados, digamos assim. Então vamos ter uma música desafinada, que não é exatamente aquela que nós gostaríamos de ouvir. E isto é exatamente aquilo que ocorre no nosso organismo quando há então aquilo que se é designado como uma cronodesregulação. Então imaginem isto a ocorrer numa altura bastante crítica que é a infância e a adolescência, que nós vemos as nossas crianças estão a crescer com uma velocidade bastante elevada, que é quando nós crescemos a um ritmo muito mais acelerado, e então se houver esses distúrbios a nível do nosso metabolismo, vai afetar de uma maneira bastante desagradável, negativa, o crescimento da criança, e agora fala-se tanto na obesidade infantil, esta cronodesregulação também está muito ligada a esta obesidade infantil.
E então nós optamos começar, por exemplo, com a alimentação. O que é importante na alimentação? Nós normalmente preocupamos com a qualidade, o conteúdo daquilo que nós pomos no prato dos nossos meninos. Mas é interessante que não é só o conteúdo que é importante, até mais do que o conteúdo, e isso é algo que eu fiquei bastante admirada quando eu aprendi, mas sim o horário das refeições dos nossos meninos. Não é tão importante aquilo que eles vão comer, mas sim que eles comam a um horário bastante regular ao longo do dia, apesar de também ser bastante importante aquilo que eles comem, como é óbvio. Mas se nós hoje demos o pequeno almoço aos nossos filhos, por exemplo, às 8 da manhã, e depois da manhã demos às 11, perto do meio-dia, isto vai provocar alterações a nível do metabolismo das crianças que vai ter efeitos nefastos para o seu crescimento. E é interessante que há estudos que indicam, não só em relação ao pequeno almoço, mas ao almoço, que foi feito um estudo com dois grupos de adolescentes, que uns almoçaram ao meio-dia e outros almoçaram às 17 horas. E aquele grupo de adolescentes que almoçavam sistematicamente às 17 horas, que para alguns já é a hora de jantar, tinham perfis metabólicos, ou seja, tinham níveis de açúcar no sangue muito mais elevados, tinham colesterol muito mais elevado do que aqueles que respeitavam sempre o mesmo horário. E nós ouvimos sempre falar do pequeno almoço e confesso-vos que o pequeno almoço é a minha refeição favorita. E eu acho que é essencial nós, desde o início, quando a criança começa, principalmente quando começa a diversificação alimentar, nós incentivarmos os pais a darem um bom pequeno almoço àquele pequeno bebê de 6 meses, por exemplo, quando ele começa a já tomar um pequeno almoço mais sólido, não é só o leite da mãe ou o leite de fórmula. Olha, então, Sónia, e que tal se nós aqui dessemos já uma dicasinha aos pais para o pequeno almoço? O que é que achas? Para falarmos das dicas de um bom pequeno almoço para as nossas crianças. Que tal? Eu vou tentar aqui compartilhar a minha tela. Então, a importância de um bom sono, não é, Sónia? E a importância de um bom pequeno almoço logo pela manhã. E tem que ser comermos como um rei, certo? É importante não pensarmos no pequeno almoço como um copinho de leite, como um pãozinho ou um bolo e os nossos meninos vão para a escola, né? Então o pequeno almoço deve ser realmente um manjar. Infelizmente nós sabemos que a realidade atual é que 8 a 12% das crianças em idade escolar não tomam o pequeno almoço. Isto é muito significativo, não é? Nos adolescentes o panorama piora. Então temos de 20 a 30% dos adolescentes não tomam o pequeno almoço. Piora um pouco ainda mais porque é uma idade ainda que requer muito mais cuidados nessa área. Então isto vai permitir que a incidência da obesidade infantil aumente. Então nós podemos perguntar porquê que o pequeno almoço e esta resistência a não tomar o pequeno almoço. Eu vou para o slide anterior, sobretudo porque a vida hoje é tão estressada, é tão cheia de movimento e de solicitações que muitas vezes as famílias não têm tempo para preparar de véspera o pequeno almoço. Como nós preparamos um almoço ou um jantar, geralmente nós planeamos e fazemos um plano, ok, vou fazer isto e isto. Temos muita dificuldade em planear um pequeno almoço para toda a semana. E então, outro impedimento é que as pessoas dormem pouco, as crianças dormem pouco e os adultos também acabam de manhã por comer à pressa qualquer coisa. Toda esta vida que nós temos hoje no nosso cotidiano promove realmente que a nossa força de vontade diminua em sermos firmes nesta questão de darmos aos nossos meninos um bom pequeno almoço. Vamos perceber porquê. Porquê que é tão importante o pequeno almoço? Primeiro porque os níveis de energia são repostos em jejuns. A criança teve, durante a noite, todo o metabolismo teve em trabalho, não é? A organização dos nutrientes e ao pequeno almoço de manhã a criança acorda em hipoglicemia. Hipoglicemia que é saudável, não é? Claro que há patológica, mas não é o caso. De manhã, geralmente, a maior parte das pessoas, e as crianças também,
entram com os níveis de glicemia baixos. Isso requer que realmente sejam repostos novos nutrientes e nutrientes de qualidade. Ok? Então, por que é tão importante? Primeiro, é uma criança, as crianças ficam mais despertas a nível intelectual, a sua memória aumenta, sobretudo a concentração, resolve melhor os seus problemas, tem mais capacidade de resolução, mais atenção, portanto tem foco, o foco está direcionado para aquilo que ele está a aprender, no caso de estar na escola, e também é mais criativo, torna-se uma criança mais criativa. O que é que acontece também? Geralmente uma criança que não toma o pequeno almoço é hiperativa, é mais agressiva, porque como está em hipoglicemia, o cérebro está a reclamar realmente porque haja uma estabilidade na sua glicemia e então a criança poderá tornar-se uma criança agressiva na escola, energética e às vezes hiperativa, né? O pequeno almoço evita que haja uma fraqueza de rendimento físico. As crianças vão precisar de continuar a ter disponibilidade energética a nível intelectual, a nível muscular também, né? Por que é tão importante esta questão do pequeno almoço, mais uma vez? É importante que seja a família a organizar e que estejam todos juntos. Isto parece utopia hoje, né? Porque as crianças, hoje as famílias têm muito pouco tempo. Mas dentro do que é possível, nós podemos ajudar a implementar isto nas nossas casas, permitindo que as crianças à noite já deixem a mesa posta, já consigam ter tudo aquilo que vão comer pela manhã, que sejam eles próprios também a colaborar nessa questão, não é? E se calhar levantar um pouquinho mais cedo vale mais isso do que a criança sair a correr e sem energia, não é? Contribui também para que ao longo do dia a nossa energia, a glicemia, os níveis de glicemia sejam equilibrados. Só o pequeno almoço contribui para 25% da quantidade energética, ou seja, de calorias que irão ser absorvidas. Se elas faltam, então a criança vai entrar em carência energética. Influencia positivamente o humor, são crianças mais bem dispostas. E isso vai promover hábitos saudáveis. Porquê? Porque isso ao longo da sua vida vai ser um bem maior. Ter o hábito de logo ao pequeno almoço conseguir sentar-se e comer um bom prato, por exemplo, de cereais como este que nós estamos a ver aqui, iogurte e flocos de aveia. Temos aqui um estudo que nos mostra a importância do pequeno almoço e que nos diz que a gestão do pequeno almoço está associada a níveis académicos, a uma performance académica e psicossocial em crianças e adolescentes, né? Estes estudos também demonstram que o declínio da atenção, da concentração, da memória são menores nas crianças e adolescentes que tomam comparativamente o pequeno almoço aos que não fazem, ou seja, comparando os que tomam o pequeno almoço, têm melhor performance do que aqueles que não o tomam. Além disso, as crianças e adolescentes que não tomam pequeno almoço tendem a ter, confirma-se aqui, um comportamento agressivo. E depois temos aqui uma notinha, aqui um bonequinho que nos diz, ok, pequeno almoço ajuda-me a ter boas notas, não? Pronto, isto é ótimo e é tão importante que, quer sejamos tios, avós, pais, amigos, porque não também ajudarmos as crianças, dentro do que é possível, a tomar o seu pequeno almoço. Agora termino aqui, Sónia, e vou só fazer aqui uma demonstração, está bem, de um bom pequeno almoço, que já está aqui. Eu vou aqui montar um balcão, uma cozinha, está bem? E vamos perceber, por exemplo, um bom pequeno almoço. Por exemplo, a granola é uma coisa que nós ouvimos falar com muita frequência e infelizmente já está muito conhecida no nosso meio. É tão simples, para uma granola nós precisamos apenas de alguns ingredientes e que sejam ingredientes que nos permitam ter, eu vou tentar aqui colocar todas as coisas, não é? Eu não sei se estão a ver, conseguem ver? É visível?
Então, o que é que nós precisamos? Primeiro ter flocos integrais, flocos de aveia integrais. Precisamos de ter, eu vou aqui triturar, eu vou pedir que coloques aqui, por favor. Sim, e o sumo de manga, o outro. Há dois ali. Eu vou colocar aqui algumas coisas, como é, por exemplo, tâmaras picadas. Vou colocar aqui, que esta cozinha não é assim muito prática, não é? Estão a ver? Não é preciso muito, mas o suficiente para dar algumas calorias. Sim. Precisamos de uma banana, vamos aqui à fruteira buscar uma. Então, vou colocar aqui uma banana, porque a banana vai dar doçura e textura também. Vou colocar um pouco de sumo, que neste caso aqui é pasta de manga, não muito, não precisamos de muito líquido, já vão perceber porquê. Temos aqui também mel, eu vou tentar abrir porque estava escorregada a minha mão. Temos aqui 4 colheres de mel. Não convém exagerarmos também, não deixa de ser um açúcar. E temos aqui também uma colherzinha. Marido, vais buscar uma colher. O que é isto? Isto é ameixa em conserva com redução de açúcar. Eu vou pôr aqui, é preferível para fazermos aqui a mistura. E como vêem, não colocamos açúcar nesta receita. E o que vamos fazer agora é triturar. É tão simples que uma criança poderá fazê-lo. E vamos triturar a nossa mistura de fruta. Ok? Eu vou fazer um pouco de barulho. Então, o que é que temos aqui? O doce que vai enriquecer a granola. Ops. Estão a ver? Agora vamos misturar, simplesmente, esta mistura, rica em açúcares naturais, que tem manga. Pode ser outra fruta, pode ser ananás, pode ser morango, não importa. Seja mais ou menos uma fruta que seja doce, não é? Porque se não for doce, também para amarguras bastante da vida, não é? Não queremos amarguras, queremos coisinhas doces, mas boas, que nos deem alegria e saúde por esse facto, não é? Então, vamos misturar. Conseguem ver daí? Estão a conseguir ver, não é? Como percebem, já está a envolver o doce. E, entretanto, vou misturar também esta fruta que é maravilhosa e que é papaya seca. Isto vai dar alguma vida à granola. Vou colocar também sementes de girassol. Porquê? Porque é rica em gorduras e rica também em proteínas. Vamos colocar o caju e amêndoa. Estão a ver? Conseguem? Não sei se conseguem ver. Isto é tudo muito rápido, tem que ser, porque estamos com uma cozinha alugada e não podemos demorar muito tempo. Pronto, agora a ideia é misturar e depois colocar no tabuleiro, previamente, com o forno previamente aquecido, a 150 graus. Estou a dizer 150 graus porque convém que asse lentamente. E isso poderá demorar umas 2 horas. E convém que, logo depois que é colocada no tabuleiro, o que é que vamos fazer? Vamos removendo periodicamente para que ela coza de uma forma homogénea. Tá bom? Pronto, nós temos já aqui a mistura, estão a ver? Fica muito boa. Vai ao forno,
2 horas. Claro que se quiserem cozê-la mais rápido, poderão aumentar, mas isso vai exigir mais atenção para que a granola não queime e não fique com sabor queimado. O importante é que ela vá cozendo lentamente. Como veem, agora era só colocar num tabuleiro, o forno a 150, 160 graus e ir removendo periodicamente até que esteja completamente seca. E vou-vos mostrar como esta que temos aqui. Esta já está feita. Claro que depois podemos adicionar fruta desidratada, tem aqui morango, tem mirtilo e tem também diospiro. Estão a ver? Uma criança não resiste a uma granola destas, nem um adulto, mas o adulto já tem que saber exercitar a sua vontade. Uma criança, quando vê uma granola, ela está escura porque foi feita com mirtilo também. O puré foi de mirtilo e de morango. E então fica uma granola muito rica, doce, boa e atraente para as nossas crianças. Sónia, pode seguir? Não posso servir a granola, mas desafio. Nós vamos colocar a receita depois no Facebook, na nossa rede. Portanto, na nossa página, no Facebook da rede New Start. Depois fiquem atentos, consultem a nossa página, está bem? E aí vão ter a receita para poderem fazer. Ok? Segue, Sónia, que entretanto já vou ao teu encontro. Essa granola estava apetitosa, Laura. Já dá vontade de irmos para caminho e para tomarmos amanhã o nosso pequeno almoço com uma granola digital como essa que a Laura fez. Então, retomando a nossa apresentação sobre o ciclo circadiano e sobre o horário ideal para nós termos as várias atividades a nível do nosso organismo, nós já tínhamos falado então do pequeno almoço, que o ideal é tomarmos sempre o pequeno almoço, nunca saltarmos o pequeno almoço, nem nenhuma outra refeição e sempre num bom horário. Uma coisa que eu também não referi há bocado em relação ao jantar, os nossos meninos e nós também não devemos jantar muito tarde para termos um sono bastante repousante e mais equilibrado, e esse jantar deve ser mais precoce, 5, 5:30 mais ou menos, apesar de para muitas pessoas parecer ser muito cedo, mas o ideal é que seja cedo para o nosso organismo metabolizar aquilo que nós vamos ingerir e para não irmos para a cama, para o nosso corpo todo descansar, exceto o nosso estômago. Então, passando um bocadinho adiante, temos também o exercício físico. Os nossos meninos, eu vou só aqui tentar partilhar o ecrã, as nossas crianças também gostam muito de praticar exercício físico e é bastante saudável, mas também para o exercício físico existe um horário ideal para praticarem. O ideal é que seja no início do dia, de manhã, de preferência, mas aqui a mensagem importante que nós devemos reter é que não deve ser muito perto da hora das crianças se deitarem. E aquilo que está recomendado é que seja, por exemplo, 2 horas antes da criança se deitar, porque senão também vai hiperestimular as crianças e vai fazer com que o pico da produção da melatonina seja mais tardio. E depois temos o sono, que é aquilo que nós temos estado sempre a falar. O sono, como nós todos sabemos, é bastante importante para a criança, mas aqui o horário do sono, que era a mensagem também importante que nós queremos deixar, é que o horário a que a criança se deita deve também ser um horário regular. Não tanto a quantidade, mas que também é importante, mas sim o horário. Ainda hoje uma mãe perguntava-me numa consulta, principalmente agora no verão, como eu vivo aqui no Alentejo, se realmente as crianças no verão não se podem deitar às 10:30, 11 da noite, porque aqui temos um hábito, existe, pelo menos aqui no Alentejo, como durante o dia está muito, muito quente, então as pessoas o que fazem é depois do jantar, às 8:30, 9 horas, gostam de ir para os parques, para as praças públicas, porque já fica fresco, então os meninos vão para os parques, ficam a brincar e deitam-se às 10:30, 11 horas, mas isso já vai alterar de todo o ritmo circadiano da criança. Depois, algo que também influencia, que também é um fator externo, que é as crianças ficarem até bastante tarde, olharem para os tablets, para os telemóveis, para a televisão, porque esta luz, em vez de ser uma luz amarela, que é aquela luz que nós recebemos ao final do dia com o pôr do sol, é uma luz azul, e a mensagem que vai enviar para o nosso cérebro é que ainda é dia, nós ainda temos que continuar na atividade plena e vai diminuir a produção da melatonina. Então agora vamos nos debruçar um bocadinho sobre o sono, que também foi um dos temas que nos propusemos a falar e que eu acho que é muito, muito importante nós começamos a ensinar os pais
como devem de adormecer os seus filhos, ou seja, como é que devem de os deitar para eles adquirirem bons hábitos de sono. Uma pergunta bastante frequente é qual é a quantidade de sono que uma criança deve dormir. A quantidade de sono realmente varia mediante a idade da criança. Por exemplo, um bebê pequeno pode dormir até 16 horas, enquanto que um adolescente pode só necessitar de 8 ou 10 horas, dependendo do adolescente. Portanto, à medida que nós vamos crescendo, à medida que a criança deixa de ser um recém-nascido, nós vemos recém-nascidos que às vezes dormem, por exemplo, 20 e poucas horas, à medida que a criança vai crescendo, essa quantidade de sono vai sendo cada vez menor. É interessante que o ciclo do sono da criança vai mudando, vai ficando cada vez mais maduro à medida que a criança vai crescendo, ou seja, um recém-nascido ainda tem um ciclo sono-vigília bastante imaturo, mas à medida que a criança, que este bebê vai crescendo, a partir de mais ou menos das 6 semanas de vida já começa a ficar um bocadinho mais regular, mas atinge a sua maturidade aproximadamente aos 6 meses. E uma coisa que é bastante interessante, como também estamos a querer debruçar-nos um bocado sobre a alimentação, é que numa fase inicial o pequeno latente, este recém-nascido, não tem capacidade de produzir autonomamente a sua melatonina. Então vai buscá-la onde? E isso é algo que eu acho extraordinário, vai buscar o leite da mãe. Mais tarde também pode ir buscar outros alimentos, depois do bebê começar a alimentar-se, um bocadinho mais tarde pode buscar esta melatonina, alimentos ricos em melatonina, como por exemplo as oleaginosas, como o caju, a amêndoa, a noz. Isso é algo que é bastante, que me fascina imenso. Então nós vemos aqui o ciclo do sono. Numa fase inicial a criança adormece, entra num sono que é o sono não REM, que é um sono profundo, e depois entra num sono REM e vai tendo assim esses ciclos durante a noite toda. Então o que é o sono não REM? Que é um sono reparador, é um sono profundo, é durante este período que a criança vai produzir as hormonas, nomeadamente por exemplo a hormona de crescimento, daí aquele ditado que se diz de deitar cedo e cedo erguer, dá saúde e faz crescer. Há também a consolidação e formação da memória a longo prazo, surge uma higiene, ou seja, a eliminação de todos aqueles tóxicos que a criança produziu durante o dia, e há a reposição dos gastos energéticos que, como nós sabemos, as crianças e nós também, vamos gastar imensa energia durante o dia, e vai ser durante este sono profundo, reparador, que vai haver esta reposição de todos os gastos que teve durante o dia. E também vai ser durante este sono que há a reorganização do sistema hormonal e do sistema imunitário, para fortalecer o sistema imunitário da criança. Depois temos um sono REM, que é um sono mais superficial, onde também consolida-se a aprendizagem. Nesta fase a criança também pode ter movimentos voluntários, e que vemos, por exemplo, é nesta fase que vemos os bebés, por exemplo, a mexerem-se e as crianças a sorrirem, que é num sono mais superficial. Então, podemos concluir que o sono é bastante importante. Nas crianças o sono desempenha um papel fundamental, e há até autores que dizem que é mais importante até, podemos dizer, do que a própria alimentação da criança, porque vai ter um impacto bastante positivo em termos do seu desenvolvimento cognitivo e também emocional, e é interessante que há estudos que demonstram que aquelas crianças que dormem menos, até houve um estudo específico em relação às cestas das crianças, uma criança que não dorme as cestas durante 1 hora, 2 horas no período que deviam dormir, vão ser crianças que vão ter dificuldade em lidarem com a frustração, com as dificuldades, vão ser crianças mais com tendência à depressão, mais insatisfeitas. O sono também tem um impacto bastante positivo a nível do seu crescimento, na aprendizagem, na consolidação da memória. Também é essencial para uma vida saudável, como nós já dissemos, e algo que nós às vezes descuramos e não nos preocupamos é que o sono tem um impacto bastante positivo em termos de harmonia toda familiar. Se nós tivermos uma criança que não dorme, então vai ser bastante difícil para aquela família estar harmoniosa. E é engraçado que ainda hoje recebi uma mensagem de uma mãe, que deram mais ou menos volta da meia-noite, 1 da manhã, que ela não conseguia dormir porque o bebê só estava a chorar. Então imaginem aquelas mães que têm o bebê que ainda não aprendeu a dormir, que passa a noite toda continuamente sempre a chorar, e a harmonia naquela família não vai estar tão equilibrada, digamos assim. Os pais ficam cansados, frustrados e chegam muitas vezes a uma certa exaustão. E então quais são as consequências da falta de sono? Numa criança pequena, por exemplo, nós vemos os meninos irritados, sempre a chorarem, com uma maior dependência de sono, e é bastante errado nós pensarmos, que há muitos pais que dizem e até pensam nisso, que mais vale nós
quando a criança tem dificuldades em adormecer, então vamos levá-lo à exaustão. Então uma criança que está exausta, que não repousou durante a noite, durante o dia, que não fez a sua sesta, ou então que não tem aquela quantidade de sono diária que ela deveria ter, é uma criança que vai estar em exaustão total e vai ser ainda mais difícil para esta criança adormecer. Enquanto que uma criança mais velha, por exemplo, numa idade escolar e num adolescente, vamos ver esta criança ou este adolescente com uma sonolência diurna, vai passar o dia mais cansado, com um mau aproveitamento escolar e com problemas mesmo na sua autoestima. E agora vamos falar um bocadinho da obesidade. E é interessante que esta obesidade infantil e também a obesidade do adulto está muito relacionada com o déficit de sono. E é interessante que quando uma criança e também um adulto não dorme a quantidade de sono suficiente, vai ter maior dificuldade em controlar o apetite. E provavelmente muitas das pessoas que estão nos a ouvir já devem ter passado uma ou outra noite que não dormiu tanto, então no dia seguinte nós temos uma maior apetência para alimentos menos saudáveis, digamos assim, temos maior apetência para aqueles alimentos com maior conteúdo de açúcar. E isso porquê? Porque os níveis da leptina e da grelina, que são hormonas que controlam o nosso apetite, ficam desregulados. Então a leptina diminui, a grelina aumenta e que vai nos estar sempre a dizer vai comer, vai comer, vai comer. E depois, ainda por cima, faz com que os gastos de energia que nós vamos ter fiquem menores durante aquele dia. Então cria-se um ambiente todo propício para nós adquirirmos mais peso. E algo que eu também achei bastante interessante, quando percebo um bocadinho mais no estudo do sono e da obesidade infantil, é que também o facto de as crianças dormirem menos vai fazer com que tenham uma maior resistência à insulina. A insulina não vai funcionar tão bem para a absorção do açúcar para dentro das células, o que vai predispor para estas crianças mais tarde ter uma diabetes, por exemplo, uma diabetes tipo 2. E algo também interessante em relação a isto, é que, por exemplo, uma criança que durma 4 noites consecutivas, umas 4 horas e meia, que às vezes nós vemos crianças que passam a noite acordados porque veem televisão ou estão nos telemóveis, isto vai envelhecer metabolicamente, em termos metabólicos, não em termos da nossa pele ou dos nossos cabelos, 10 anos. Isto é incrível num período em que nós queremos que os nossos meninos cresçam e cresçam bem. Então, Laura, alguma sugestão para a obesidade infantil ou uma receita deliciosa para nós prevenirmos a obesidade dos nossos meninos? Bem, estava aqui animada a ouvir-te, afinal tu já terminaste com um tema que eu até iria abordar muito suavemente. Sim, nós podemos, eu iria tentar partilhar a tela, mas se calhar eu vou apresentar apenas aquilo que oralmente está na minha mente. Geralmente a obesidade está muito relacionada com carência de fibra também, não é? E a fibra é algo que nos permite, no nosso intestino, é como que uma limpeza que faz, atualiza o nosso intestino e permite que o aparelho digestivo funcione muito, muito melhor. Isso, eu peço desculpa que eu sei, ok, está muito bom. Entretanto, porque é que a obesidade também tem a ver com, como tu disseste, não é? A falta de exercício físico, e tudo isto somado vai permitindo que a obesidade lentamente se possa instalar na criança. A fibra é interessante que, só vos vou dar algum exemplo, que ela pode ser solúvel, por exemplo, a fibra solúvel que está presente no feijão, que está presente nos flocos da aveia, essa vai permitir que o colesterol, ou seja, as gorduras que estão presentes no intestino, não sejam assimiladas, vai fazer um travão, ou seja, vai controlar os níveis de colesterol e de glicemia no sangue. Isso quer dizer que já está a prevenir, no fundo, doenças metabólicas que se poderão instalar lentamente na vida da criança, não é? Além disso, temos depois também a fibra insolúvel. São estes dois tipos de fibra. Esta está presente nas farinhas integrais, entre outros cereais que nós temos também, e que vão prevenir a obstipação. Portanto, quando há presença de fibra, com a adição de água, e é tão importante a água por isso, né? Porque isso vai avolumar o intestino e vai permitir que a fibra faça o efeito de vassoura. Mas é interessante também que a fibra é como que um filtro que vai ajudar o nosso sangue, não é?
a nossa corrente sanguínea e o nosso fígado a libertar-se de toxinas. Ou seja, é como um filtro também que não deixa passar as toxinas para o sangue, permitindo um fígado também mais saudável. Pelo contrário, se a fibra está ausente na alimentação, através do leite, através das carnes, do peixe, do excesso de gorduras, como os ovos, como outros alimentos como por exemplo os refinados, os hidratos de carbono refinados, o que é que eles vão fazer? Eles não vão permitir essa velocidade a nível do intestino, esse peristaltismo intestinal. Então o que vai acontecer é que vão ficar estacionadas, é como o carro que fica ali estacionado e não circula e depois fica avariado quando está há muito tempo sem funcionar e podendo até descarregar a bateria. Com o nosso intestino, ficando os alimentos ali retidos, estacionados, ele vai tornar-se, a digestão vai ser muito mais difícil, não é? Há como que uma flatulência, há como que edema a nível abdominal, e isto a nível sistemático ao longo da vida não vai permitir uma saúde excelente, não é? Porque as toxinas são retidas, a gordura é retida e as gorduras são como que reabsorvidas outra vez para a corrente sanguínea e a fibra faz o efeito contrário. É bonito isto, não é? É aquele filtro que não deixa passar para a corrente sanguínea aquilo que vai prejudicar. Então temos que começar logo pela manhã, ou nos lanches, pensar para os nossos meninos, por exemplo, eu agora vou colocar outra vez aqui a cozinha ambulante, não é? Como por exemplo, esta agora, esta vamos aqui, eu tenho aqui uma maçã. Muitas vezes temos os lanches que queremos dar aos nossos meninos, um bom lanche, né? Ou uma festa de anos. E vejam só, uma coisa tão simples como esta, eu vou tentar cortar direitinho, que eu não sou direitinha a cortar as coisas. O que nós temos aqui é uma rodela de maçã, estão a ver? E o que eu vou fazer é colocar manteiga de amendoim, mas pode ser manteiga de amêndoa, ou, não importa, tudo menos manteiga de origem animal, porque a criança vai ter tempo de comer muitas gorduras ao longo da sua vida. E é bom começarmos muito cedo a ensinar aos meninos coisas que sejam saudáveis. Então o que é que eu vou colocar agora? Granola, que está aqui atrás de mim. A granola tem muitas funções, sabem? A granola que eu vou pedir aqui, pode escolher? A granola pode ser usada em muita coisa, no cheesecake, pode ser usada aqui, por exemplo, numa sobremesa. Ela pode ser moída e colocada em batidos, estão a ver? Então eu vou colocar aqui granola e vou colocar umas lascas de coco aqui em cima. O que é que isto vai fazer? Se eu tiver muitas coisinhas destas numa mesa, para um lanche, para uma criança, isto vai permitir que a criança tenha gosto, porque a maçã é doce, a manteiga de amendoim é sempre muito bem-vinda para as crianças, e temos a granola que é crocante e o coco. As lascas de coco também são crocantes. Claro que a nossa imaginação pode ir muito mais longe, estão a ver? O céu é o limite para estas coisas. Podemos escolher outra fruta também. Estão a ver? Fica bonito. Podemos pôr aqui agora um moranguinho no meio e ficaria ainda mais bonito. Isto é uma ideia para, por exemplo, um lanche e pode evitar a obesidade. Em vez de bolo, eu posso colocar fruta que seja atraente, não é? Já é uma forma de evitarmos a obesidade. Entretanto, aqui vamos fazer um gelado muito rápido e isto vai ter congelar e tudo. Vai ser assim uma coisa super, super, super rápida. Estão a ver? Então, o que temos aqui vamos agora misturar. Temos um iogurte que equivale a 500 gramas. Se for de soja, melhor, porque os produtos lácteos promovem muitas alergias e temos muitas crianças que são muito sensíveis aos lácteos, aos produtos lácteos. E temos também aqui o puré de manga, portanto hoje estamos a utilizar porque foi aproveitar as sobrazinhas. Então temos aqui uma pasta de manga que vamos envolver aqui no iogurte. Estão a ver? Ele já está muito bonito, parece até um gelado, vai ficar um gelado
multicores. Ok? Como ele já está bonito, só assim já está. Não sei se conseguem ver. Já está todo matizado. Ok, estão a ver? Muito bonito. E agora vamos colocar também alguns mirtilos. Poderíamos colocar aqui pedacinhos também de amêndoa ou noz tostada, estão a ver? E agora o que é que vamos fazer? Vamos preencher. É ótimo se tivermos isto em casa. Isto é muito barato e está em muitas lojas, está ao alcance, ao nosso alcance, não é caro. Vamos encher um conezinho destes e vamos fechar. Pedimos para agora a amêndoa, no fundo, né? E vamos fechar. Estão a ver? Então o que é que acontece? Tananana, agora vamos ter já o gelado pronto e vamos. Estão a ver aqui o gelado? Isto devia ter sido passado em água quente, não foi? Vamos ver se ele se porta bem. Está aqui um que acho que já está. Oh. Olha lá que lindo! É bonito, não é? Temos aqui um gelado simples, barato, tão económico. Podemos variar a fruta, podemos variar os frutos secos. Isto vai dar açúcar, vai dar proteínas, vai dar fibra e quase, praticamente, a ausência de gordura. Eu ia-vos fazer inveja, Sónia. Tu até tivesse um geladinho destes, diz lá, assim. Eu tenho que dividir. Como bom que está. Está muito bom. É? Olha, nós não vamos aqui fazer o resto, mas estas formas são ideais, mas se não tivermos as formas, podemos colocar também, claro que a criança fica mais empolgada com o geladinho, mas podemos colocar nós fizemos isso ontem, cá em casa, e vamos colocar aqui nas cuvetes, por exemplo. É uma forma também de nós comermos um cubinho, hoje foi a nossa sobremesa também, aqui ninguém é guloso. Então, e podemos colocar assim o palitinho, ele fica de pé e tudo, e vamos pôr no congelador. E também no momento certo tiramos um cubinho e chupamos. Estão a ver? Simples, barato, saudável. Eu vou aqui pedir ao meu assistente de cozinha. Sónia, esta foi a dica, mas eu gostaria de terminar, entretanto. Não sei se queres dizer alguma coisa mais, Sónia? Sim, Laura. Eu iria terminar depois, mas eu dou-te a palavra, entretanto. Essas receitas foram soberbas. Vou experimentá-las amanhã com os meus filhos, que devem de ser bastante deliciosas. Então, só para nós terminarmos agora essa parte do sono, eu ia só falar um bocadinho rápido, porque já a hora vai bastante avançada, sobre os problemas mais frequentes que nós temos com o sono e aquelas perguntas que às vezes os pais levam-nos às consultas de pediatria porque estão bastante preocupados com os seus filhos. Então vou voltar aqui a partilhar o meu ecrã. Então, como estávamos a falar, existem as tais parassónias do sono. Existem umas do sono não REM e outras do sono REM. Eu só, assim, passando um bocadinho à frente, elas são normais, surgem frequentemente na infância e são mais frequentes nas primeiras 3 horas após a criança adormecer. São distúrbios benignos e algo que é bastante interessante em relação a essas alterações de sono na criança é que a criança depois não se vai lembrar absolutamente nada e elas resolvem-se espontaneamente. Dentro dessas nós temos os despertares confusionais, os terrores noturnos e o sonambulismo. Mas eu vou passar um bocadinho à frente e vou só falar dos terrores noturnos que são realmente os mais frequentes. Elas podem ocorrer até a adolescência, duram poucos minutos e a criança acorda, ela está a dormir, mas abruptamente ela senta-se na cama, chora, começa a gritar, está com um medo intenso, não reconhece os pais às vezes tentam acalmá-la, acordá-la, mas ela não reconhece absolutamente nada e depois volta a dormir. O sonambulismo nós todos já sabemos mais ou menos como é que funciona e então o que é importante nós fazermos quando os nossos meninos têm, por exemplo, uns terrores noturnos? Em primeiro lugar, devemos ficar tranquilos e evitar acordar a criança, isso é bastante importante. Não devemos estar ali a perguntar, então o que é que estás a sonhar? O que é que está a acontecer contigo? É bastante importante nós termos
implementarmos as nossas rotinas de sono. E é interessante que quando uma criança vê televisão até bastante tarde, ou então ficou bastante excitada durante aquele dia, é mais frequente depois vir a sofrer estes terrores noturnos à noite. E algo que também é bastante importante é que o espaço envolvente da criança quando ela está a dormir deve ser o mais seguro possível para ela não se magoar. Depois temos as outras parassónias do sono REM, que dentro delas a mais frequente são os pesadelos. Nos pesadelos, a diferença entre os pesadelos e os terrores noturnos é que, enquanto que o terror noturno a criança não se lembra absolutamente nada, no pesadelo a criança já se lembra. Quando ela acorda, ela diz: olha mamãe, sonhei com isto, tive medo disto, e ela lembra-se perfeitamente daquilo que aconteceu. Mas também são acontecimentos benignos e surgem mais frequentemente entre os 3 e os 6 anos, que é quando a criança tem uma criatividade, uma imaginação bastante fértil. E eu costumo dizer muitas vezes isso aos pais, que os pais ficam bastante preocupados, e quando principalmente os pais começam a colocar os filhos em frente do ecrã, enquanto que uma criança que está a ver um elefante andar ali a brincar e acidentalmente pisa numa formiga, para nós isso não nos suscita nenhuma preocupação, mas para uma criança que vê isso já fica bastante assustada e pode ser um motivo de ter um pesadelo. Então, para comatarmos o nosso sono, o que é fundamental nós incutirmos nos nossos meninos? Aquilo que é mais importante é a rotina. A rotina, como nós falamos inicialmente, o horário delas de ter o jantar, que nunca deve ser muito perto da hora de adormecer, o horário de acordar, de deitar, terem sempre um bom ritual para adormecer. A criança não deve adormecer, não deve necessitar, por exemplo, da mama da mãe para adormecer ou de um biberon de leite para adormecer. Podemos entregar alguns adjuvantes do sono, como por exemplo um peluche que ela vai considerar que é o seu amigo, para se consolar, para se aconchegar e para conseguir adormecer com maior facilidade. Depois o ambiente do quarto deve estar o mais adequado possível, confortável, com pouca luz, uma temperatura mais fresca e para a criança poder passar uma noite mais descansada e não transpirar muito, por exemplo. E algo que também é importante para uma boa higiene de sono é nós passarmos tempo de qualidade com os nossos meninos durante o dia, porque um dos motivos pelos quais as crianças começam a chorar muito na hora deles adormecerem é aquela ansiedade de separação. Portanto, é fundamental que quando os pais chegam a casa passem algum tempo de qualidade com os filhos, brinquem com os filhos. E assim, para comatar, e sendo este o meu último slide, para nós termos crianças felizes, realmente se nós adotarmos as siglas do New Start e procurarmos ter crianças que respeitem o ciclo circadiano, é importante nós termos sempre rotinas, as refeições completas e a horas certas, praticarem exercício físico, brincarem ao ar livre, que é bastante importante, beberem sempre água, terem um tempo de qualidade com os pais, que também vai incutir uma confiança nos pais, nas regras que os pais incutem, porque sabem que os pais estão a incutir aquelas regras porque são amigos e não são ditadores, e terem também uma boa qualidade de sono. E assim temos as nossas crianças felizes. E terminava agora aqui a minha apresentação, não sei se a Laura quer dizer mais alguma coisa. Pode despedir-me e incentivar a Sónia. Realmente é tão bom, não é? Quando nós temos conhecimento de como funciona o nosso corpo, associado ao sono à alimentação. Eu iria fazer um desafio às pessoas que estão connosco para nos acompanharem na nossa página do Facebook, porque é aí que nós temos também muitas receitas saudáveis, muitos conselhos úteis no âmbito do sono, do descanso e do exercício físico. E também a nossa receita vai para lá, não é? Mas, sobretudo, vou sublinhar o que tu disseste, Sónia, é a importância, se a criança não vê um estilo de vida saudável no seu lar, dificilmente podemos exigir que ela aceite um bom pequeno almoço, que aceite um prato de sopa ao jantar apenas, não aquelas comidas pesadas. Se as crianças não veem nos pais, realmente, eu sublinhava isto, porque foi o que tu disseste agora, animamos realmente as pessoas a cultivarem hábitos saudáveis, porque o que nós fazemos agora, o que fazem os nossos filhos agora, desde bebés, vão cobrar em termos de saúde e de benefícios, vão fazer um depósito fantástico na sua conta da saúde e vão provavelmente ser adultos saudáveis e não adultos doentes. Obrigada. Obrigado também, Sónia, Laura, por tudo aquilo que partilharam. E quero dizer que já estamos todos motivados
para uma boa noite de descanso com conselhos tão bons e vamos sonhar com o pequeno almoço, não é? Um bom pequeno almoço. Não há dúvida que o nosso corpo, a vida, estão regidos por leis e quando respeitamos e reconhecemos ou passamos a conhecer essas leis, temos muito mais probabilidade de sermos saudáveis e felizes. Não é? Desconhecer ou desrespeitar essas leis a médio e longo prazo certamente significam problemas. Eu queria, então, em ponto de conclusão, dizer que estas apresentações foram muito, muito boas. Agradecer muito à Sónia e à Laura. Certamente que é um conhecimento precioso para nós e para os nossos filhos, netos. Então vamos procurar pôr em prática aquilo que acabamos de ouvir. Muito obrigado mesmo pela vossa partilha, pelo vosso saber. São muitos anos de conhecimento praticado e adquirido que quiseram partilhar connosco. Agradecemos muito a presença de todos e esperamos estar convosco em breve. Esperamos pela vossa presença nos nossos lugares, nas redes sociais e no nosso site. E até lá, se for caso disso, também queremos vos desejar umas boas férias. Portanto, vamos nos manter em contacto, desejamos muita saúde, se for caso disso, boas férias e até breve, até sempre. Uma boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigada. Obrigada.